Falando em questões trabalhistas, é hora da nossa coluna Eu Quero Saber, de toda terça-feira. A gente fala sobre direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários. Meu parceiro, você já conhece? Paulo Souto está aqui comigo. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Seja bem-vindo, mais uma semana. Obrigado. Situação, né? Os cobradores aí, talvez muitos vão mandar mensagens pra gente. Tem certas economias que eu não sei se é economia, né? Pois é, o tiro pode sair pela culatra, Está tirando a atenção do motorista, vamos ver que o motorista sofre um acidente, acaba com um ônibus, eu acho que o prejuízo da empresa pode ser bem maior. Vamos ver quais são Fora os vidas capítulos. Que estão sendo... Como os passageiros correndo estão reclamando, risco, né? Certamente. Bora lá, separamos aqui as perguntas dessa semana para Paulo Souto responder. Essas perguntas são aquelas que você enviou para a gente aí ao longo dos últimos dias. A primeira é do André Trigueiro. Paulo, ele diz assim: eu estava a serviço em minha moto, fui assaltado e levaram o meu celular e outros pertences. A empresa tem obrigação de me ressarcir dos prejuízos? Patrícia, desde que a moto que ele está utilizando, o celular que ele utilizava, são necessários para exercer o trabalho dele, a empresa tem que ressarcir. Aí é. Se ele precisa de um celular para exercer sua atividade, para estar prestando informações à empresa, e se houver um assalto, ele está trabalhando com bens dele que foram furtados ou roubados, entendeu? No exercício de sua profissão. Então, são devidos o ressarcimento. Muito bem. Próxima pergunta de hoje da Jocileide. Ela quer saber, um profissional autônomo que recolhe o INSS há mais de 5 anos, tem direito de receber o abono anual do PIS? Patrícia, só quem tem direito ao abono do PIS é o trabalhador que tem carteira assinada, exceto o empregado doméstico. O profissional autônomo não tem esse direito, porque não existe a informação na RAIS. Na RAIS. Marli Jacinta pergunta, Paulo, qual é o órgão que a minha empregada doméstica deve comparecer para consultar o saldo do seu FGTS? Inclusive, até eu aconselho todos os domésticos a comparecer à agência da Caixa Econômica Federal, se cadastrar, porque lá ele faz um cadastro e vai ter todo o movimento da sua conta FGTS. Ou seja, ele vai saber todo mês o quanto o seu empregador recolheu. Muito bem, é simples, né? As pessoas têm uma dificuldade danada com o tal do FGTS, com saldo, mas é bom recolher direitinho, obviamente, e depois ficar atento, porque a gente sabe que depois a pessoa trabalha anos, aí que vai se dar conta. Ele fez o cadastro na Caixa, ele vai receber no seu celular a informação. É, exatamente. É simples, essa tecnologia ajuda bastante. Silvana, pergunta para você, Paulo, vamos lá. Quem paga INSS como MEI, terá que pagar mais 15% de contribuição ao INSS quando for se aposentar? Silvana, só se o trabalhador, o MEI neste caso, quiser se aposentar com valor acima do salário mínimo, aí ele vai ter que pagar a diferença. Se ele fosse aposentar com o valor do salário mínimo, não há nenhuma diferença a pagar. Continua nos 5%. Rosângela também quer saber, quando a empregada doméstica apresenta atestados médicos para abonar suas faltas e ainda não cumpriu a carência junto ao INSS para ter direito ao auxílio-doença, quem pagará seu salário? Eu posso garantir que não é o empregador doméstico. Pronto. Ela tem que resolver isso junto ao INSS. Se ela não cumpriu a carência, o INSS negar, o contrato dela vai estar suspenso durante o período que ela estiver temporariamente em possibilidade de trabalhar. Agora, o empregador doméstico não tem nenhuma obrigação. O empregador doméstico paga uma alíquota de 8% para suprir casos nessa natureza. Porque esses 8% que o empregador paga, não existe nenhum benefício previdenciário que vá lhe ser deferido, por causa dessa contribuição de 8%. É exatamente para suprir. É um seguro que o empregador paga. Pronto, ele está pagando esse seguro exatamente para isto. Muito bem, Paulo. Obrigada. Isso desde o primeiro dia, né? A partir do primeiro dia da enfermidade. Que fique apresentou claro o atestado, procure o INSS. Muito bem. Paulo, obrigada pelas respostas até agora, mas a gente ainda continua o nosso bate-papo aqui. Vamos falar muito sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários, inclusive falando sobre atestados. As pessoas aí que têm uma extrema dificuldade de conseguir perícia médica no INSS, mesmo depois do fim da greve dos médicos peritos, que a gente falou muito sobre ela aqui. No começo desse ano, a gente falou muito aqui no Bom Dia sobre a greve dos médicos peritos do INSS, lembra? Sem médicos nas agências, tinha muita gente que não conseguia renovar o benefício ou mesmo ter algum acesso a ele. Mas hoje você vai ver que para muitos moradores do interior da Paraíba, essa é uma situação constante, com greve ou não. Tem cidades que nem médicos peritos existem. Em outras, os médicos até estão lá, mas a fila com gente para ser atendida é tão grande que eles não conseguem dar conta. João Batista trabalhava como mototaxista e assim sustentava a família. Mas 6 meses atrás caiu de uma árvore e isso trouxe sérias consequências. João Batista está agora numa cadeira de rodas, dependendo da família para tudo.
A mulher dele espera que João se aposente por invalidez. Para isso é preciso passar por um médico perito do INSS. Só que a cidade onde ele mora, Solânia, no Agreste Paraibano, não tem perito. Ele terá que ir a Bananeiras e de ambulância. Se tivesse aqui, poderia até ele vir aqui, né? Na minha casa, não precisava nem ir atrás de ambulância para levar ele. Não é muito garantido não, mas vamos apelar, né? Só que Bananeiras não tem médico perito fixo. Toda semana vai um de João Pessoa e o atendimento acontece durante 2 dias. Mas às vezes o médico não vai, por questões que a gerência não pôde explicar à nossa equipe. Muita gente da região tenta logo o atendimento numa agência maior. Tem gente tentando perícia desde o ano passado. Essa coisa aconteceu comigo dia 25 de dezembro. Aí consegui receber minha alta e agora estou aguardando só receber ficar encostado no INSS, né? Eu tinha entrado em dezembro, hoje já é março e não teve como adiantar não. Eu estou precisando, eu vim remarcar, mas não teve como remarcar não. Tem que esperar até o dia 25 de abril. A equipe de perícia do INSS de Esperança conta com 2 médicos. Só que um deles foi cedido para Guarabira. Então imagina como ficou a situação. Muitos são da zona rural ou de outras cidades da região. Eu já vim aqui já, sabe? Aí estava resolvendo de areia de lá, aí mandaram eu vir para aqui agora. Para os segurados é um desconforto. Alguns se sentem desrespeitados, já que quando eles mais precisam do benefício, ele demora a chegar. Guardando uma perícia para o dia 26 de abril, que talvez o médico nem venha e fique a gente para lá e para cá, investindo, gastando dinheiro. Por telefone, a assessoria de comunicação do INSS disse que no caso de Guarabira, um médico perito foi deslocado para lá por causa do maior tempo de espera dos beneficiários. Na cidade de Esperança, ainda existe um tempo de espera menor. O INSS informou também que nessas cidades onde o efetivo não dá conta da demanda, ou em Solânia e Bananeiras, em que os peritos nem existem, a saída seria um concurso público para novos médicos peritos. Além disso, existe também um decreto recente, de número 8.691, que diz que pode ser celebrado um convênio com o SUS para desafogar a perícia do INSS. Mas esse decreto ainda precisa ser regulamentado pelo governo federal. Paulo Souto vai comentar esse assunto com a gente aqui no Bom Dia, porque é absurdo, Paulo. É triste absurdo. Uma situação dessa. É um absurdo. Isso aí vai terminar onde eu trabalho, na Justiça Federal, em ações por esse tipo de coisa. Mas vou dizer qual é o problema. É administração e burocracia. Eu vou dizer, olha, em dezembro de 2014 saiu uma medida provisória prevendo este convênio. Certo? Que poderia haver o convênio entre o INSS e as entidades e órgãos do Sistema Único de Saúde, do SUS. Em junho de 2015 saiu a lei, aprovando a medida provisória. Em março de 2016 saiu já o decreto, prevendo o convênio. E agora estão esperando um ato conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência, do Trabalho e Previdência Social. Nossa. Aí eu pergunto... Para quê? Para quê? Você desde dezembro de 2014 já havia previsão do convênio. Por que não fez o convênio? Entendeu? Aí está agora os médicos peritos do INSS sacrificados. Não existe médico perito. O governo, se você fala em concurso público, o governo está cortando as vagas. Está falando em demissão do servidor agora. Aí você quer o quê? O trabalhador brasileiro paga a Seguridade Social, que é um seguro público, e na hora que precisa, é negado o seu direito. Aí ele vai para a Justiça condena o INSS, e o INSS alega que a Justiça Federal é paternalista. Não. O INSS é que precisa de uma administração rápida e menos burocrática. O convênio que você falou aqui, ele é previsto desde dezembro de 2014, numa medida provisória. A medida provisória tem força de lei. Imagina, por que não fez? Quantas pessoas nesse meio tempo já não precisariam desse Lógico. Nós temos aí o SUS para ajudar o INSS, pelo amor de Deus. E isso aí, esse convênio, vai aprimorar os peritos médicos do INSS, que eles terão prioridades em outras perícias mais complexas. Agora, a burocracia é quem trava o serviço público, principalmente no caso do INSS. A realidade é esta. Está feita a análise aí de quem me entende. provem o contrário.
de todos os lados dessa situação triste. Porque, na verdade, vamos falar a verdade aqui, quem sofre é o trabalhador. O trabalhador que está pagando e não tem precisa, o trabalho de volta. Que está mais limitado, é que não tem o serviço, não tem acesso ao benefício, que é direito dele, não é favor. Eu conheço vários exemplos. Eu imagino. Vários. Eu faço uma ideia de quantos Vários, que não chegam são lá no poucos, teu não. trabalho diariamente. Paulo, a gente ainda tem um tempinho aqui, como sempre, vou pedir para você me ajudar mais um pouco, porque Vamos as lá. perguntas sempre chegam para a gente aqui. Como você sabe, a gente pode falar sobre qualquer assunto que envolve aí direito doméstico, trabalhista e previdenciário. Hoje a gente trouxe essa demanda aqui porque realmente é uma reclamação de muitas pessoas. Vamos lá, um telespectador que não quis se identificar, Paulo, disse: pedi demissão da empresa onde eu trabalhei. Como é que eu posso sacar um FGTS que está retido? Se ele pedir demissão, ele tem que passar 3 anos com essa conta inativa, para ele requerer o Não tem direito, né, saldo. nesse caso Não tem aí. direito, só depois que a conta passar 3 anos inativa que ele vai poder retirar Tem o algumas regrinhas para liberação do FGTS, né? Vamos lá, o Rodrigo de Bahia pergunta para você, Paulo. Um empregador sofreu um acidente 5 dias depois que começou a trabalhar numa empresa. Essa empresa está obrigada a contratá-lo depois deste acidente? Lógico, a empresa já deveria ter assinado a carteira dele no primeiro dia de trabalho. Ele trabalhou 5 dias sem carteira assinada. Ele sofreu um acidente e a empresa quer se eximir da obrigação de assinar a carteira. Será que ele estava em período de experiência? Não, mas a assinatura da carteira é obrigatória. Período de experiência é obrigatório. A partir do primeiro dia de trabalho, ele tem que assinar a carteira em 48 horas. O rapaz estava trabalhando já fazia 5 dias. Sofreu um acidente e a empresa agora vai ter que resolver isso. Tem que assinar a Ela carteira. assina a carteira dele. Como não havia tempo de recolher no INSS, ele vai recolher. Se foi acidente, provavelmente não vai haver carência. Tem que ver que tipo de acidente foi esse. E aí? Em caso de acidente de trabalho, não é cobrada a carência. Pode ser que tenha que ir para o INSS fazer perícia e aí vem uma outra luta, como falamos agora. É, mas essa perícia pode ser feita direto no hospital. Ah, melhor, facilita. Muito bem. É onde o convênio vai suprir. Funciona. Vai Muito funcionar. bem. Paulo, obrigada pelas respostas, pelos comentários aqui, por esclarecer a gente, falar tão abertamente sobre esse assunto que é polêmico e real na vida de muitas pessoas. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br ou @paraíba.tv.br. Interaja com a gente por esses e-mails aí, mande a sua pergunta, mande um assunto que você gostaria que a gente debatesse, faça a sua denúncia, se não quiser se identificar, não tem problema, a gente está aqui toda terça-feira batendo papo. Valeu, viu, Paulo? Boa semana para você. O assunto é polêmico, mas não é de difícil solução. Pois é. Tem que ser prático. Na prática... E neste caso aí, tem como resolver. Valeu, Paulo. Bom dia para você.